Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jimmy, professor que vai te apresentar o curso de redação aqui da plataforma Gonçalves Dias, tá? A plataforma Gonçalves Dias é um projeto do governo do estado por meio da Secretaria de Educação, tá? E esse projeto maravilhoso é um cursinho preparatório para quem vai fazer a prova do Enem e também para quem vai fazer o PAS, a prova da UEMA, tá? Aqui você encontra os melhores profissionais trabalhando os componentes curriculares de acordo com as características de cada vestibular para melhor te atender, tá bom? E por falar em redação do PAS, em redação da UEMA, hoje no vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre as diferenças entre o Enem e a UEMA, tá? Nesse vídeo eu vou aprofundar até mesmo no ponto que chama mais atenção de quem vai fazer os dois vestibulares ou de quem vai fazer apenas o EMA, que é a conclusão, tá? Então, é muito comum os estudantes, os candidatos, me perguntarem, mas o que muda tanto? É o mesmo tipo de texto? A UEMA pede título, o Enem também pede? Como é a conclusão de ambos? Então, a partir daqui, você vai ter todas as suas dúvidas sanadas, beleza? Então vem comigo, olha só. Semelhanças e diferenças entre os modelos de redação UEMA e Enem, tá? Primeiro ponto. As duas bancas pedem o texto dissertativo argumentativo. Você vai escrever um texto com tese, dois argumentos, né, estruturados no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2. É óbvio que antes tem uma introdução, tá? Então vamos lá. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. O que muda é a perspectiva. Então, enquanto o Enem te traz problemas bem concretos, como a questão da não valorização do trabalho de cuidado da mulher na contemporaneidade, ou a questão da não valorização dos povos e comunidades tradicionais, até mesmo a não democratização do acesso ao cinema no Brasil, a UEMA adota uma perspectiva mais intimista, não é um problema tão concreto, né? Por exemplo, no último vestibular, ela trouxe sobre o tema o que é ser livre em pleno século XXI. Então, em ambos os casos, o tipo de texto é dissertativo argumentativo. Enem, uma problematização. O EMA, uma questão mais subjetiva, tá? Então, para isso, é necessário sim, você que está se preparando para o PAS, aqui na plataforma Gonçalves Dias, fazer a leitura das obras solicitadas pela banca, beleza? Além disso, Jimmy, é interessante que você respeite as normas gramaticais, independente do vestibular. E aqui eu vou até fazer uma ampliação. Além do Enem e do PAS, eu vou fazer PUC, eu vou fazer FUVEST, ou eu vou prestar vestibular para a Unicamp, ou até mesmo para outra banca. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de texto também, tá? No Exame Nacional do Ensino Médio, a prova de redação vale 1.000 pontos, já no programa PAS vale até 10. No Enem, esses 1.000 pontos são distribuídos em 5 grandes competências, cada competência valendo de 0 a 200 pontos. No PAS, a prova de redação vale até 10, e esses 10 pontos são distribuídos em 5 grandes critérios, mas você já viu aqui na plataforma Gonçalves Dias esses critérios, tá bom? Então, cada critério vale até 2 pontos. Uma pequena diferença bem aí. No Exame Nacional do Ensino Médio, existe uma competência específica para um parágrafo, que é a competência 5, que fala sobre a elaboração de uma proposta de intervenção social detalhada. Então, o último parágrafo, a conclusão do Enem, só esse parágrafo vale 200 pontos. Na UEMA, a gente não tem uma pontuação específica para um único parágrafo, não existe isso, tá? Então, aqui a gente tem uma diferença sim. Outra diferença que eu estou te adiantando neste momento. No Enem, a redação não exige título, é facultativo. O que quer dizer facultativo? Isso mesmo que você pensou bem aí. Eu posso colocar o título ou não, tá? Não é obrigatório. Na UEMA, faz-se obrigatório sim a inserção do título, tá? Então você vai ter uma linha ali destinada para colocar
o título, para dar um título ao seu texto. E a sugestão que eu já te dou é que você faça isso após a finalização, tá, da sua redação. Beleza? O tipo textual é efetivamente cobrado na prova de redação do Enem, o dissertativo argumentativo, o que é também geralmente cobrado pelas bancas de vestibulares no Brasil, com exceção da Unicamp, que adota um modelo um pouquinho mais diferente. Então, Mackenzie, PUC, FUVEST, INSPER, Albert Einstein, o programa Paz, trabalham sim o texto dissertativo argumentativo. Uns com um tema numa perspectiva, num viés mais reflexivo. O Enem, uma problematização mais completa, tá? Então aqui a gente tem o conceito de dissertação, é a exposição a respeito de determinado tema, por isso você precisa demonstrar que tem conhecimento sobre o assunto, sobre o que está falando. Então eu tenho que ter propriedade sobre aquilo que eu escrevo, tá? Mas, Jimmy, o Enem ou o PAS adiantam qual é o tema, ou pelo menos o eixo? Não, senhor, não, senhora. Nenhum dos dois. Então, como é que eu faço para eu me preparar? Assistindo aqui as aulas e lendo muito. Eu tenho que ler sobre os mais diversos assuntos, eu tenho que estar bem informado, eu tenho que produzir, sim, redações toda semana. Eu falei redações, tá? No mínimo 2. Eu tenho que ter uma boa bagagem cultural. Eu não estou falando somente de livros, tá? Eu estou falando de outros repertórios, tá? De leitura de notícias, de acervo musical, de teorias, tá? De filmes e séries. Isso também entra como repertório social, sociocultural. A gente não pode esconder isso, e isso faz muita diferença, tá bom? Mas o texto não é dissertativo expositivo, ele é dissertativo argumentativo. Então, olha aqui para o final do slide e observe que a gente trabalha essa argumentação, tá? A argumentação é a defesa de um ponto de vista. O que é que eu chamo de ponto de vista? Eu chamo de tese, tá? Então, todo texto dissertativo argumentativo tem que ter uma tese, independente se é Enem ou EMA. Onde é que está localizada essa tese? Isso mesmo, na introdução. E a minha base argumentativa alocada no D1 e alocada no D2 vão garantir a defesa desse ponto de vista, beleza? Então é preciso demonstrar argumentos por meio de fatos, opiniões, dados, por meio de outras estratégias argumentativas que nós vamos te apresentar aqui, que sustentem essa tese e levem o corretor barra leitor do teu texto à persuasão. Ou seja, eu preciso convencer o meu corretor barra leitor daquilo que eu estou falando, tá bom? Então, como é que eu vou convencer alguém sobre algo que eu estou falando se eu não tenho conhecimento? Então, eu tenho que demonstrar conhecimento, sim, tá? Então, é necessário que você selecione os argumentos com o objetivo de convencer, sim, o leitor, tá bom? Uma pergunta muito básica: qual é a estrutura do texto dissertativo argumentativo? A estrutura é muito simples, tá? Você vai escrever em 4 parágrafos, é essa a sugestão que eu te dou. Introdução: o que você vai fazer na introdução? Você vai relacionar o tema com alguma área do conhecimento, garantindo uma contextualização. Então, você começa a introdução contextualizando, faz uma transição, né, para contemporaneidade, para a realidade, e apresenta tema e tese. Ao final, pode apresentar ali os 2 argumentos, tá? Lembrando que esses 2 argumentos, quando apresentados, devem ser estruturados e desenvolvidos no D1 e no D2, que são os teus 2 próximos parágrafos, tá? No desenvolvimento 1, eu vou estruturar o meu argumento 1, que eu já apresentei ali na introdução. No desenvolvimento 2, eu vou estruturar o meu argumento 2, que eu também apresentei lá na introdução, tá? Minha introdução é uma espécie de projeto de texto, onde eu adianto, onde eu mostro para o meu leitor aquilo que eu vou trabalhar ao longo da minha unidade textual. E na conclusão eu não vou apresentar nada de muito novo. Não é nem uma proposta de intervenção social detalhada. No PAS, eu vou fazer retomadas, tentando levar o meu leitor à reflexão. Afinal, é um viés mais reflexivo, beleza? Então, é na conclusão que reside a maior diferença entre os tipos de texto, tá? Então, esse é o momento do vídeo mais importante. Por quê? Porque eu vou te mostrar as nuances de cada parágrafo conclusivo, Enem, o EMA, as diferenças, tá? E o que fazer em cada um deles. No Enem, a gente tem uma proposta de intervenção, ou seja, eu escrevi sobre um problema e eu
preciso apresentar soluções para esse problema. E ali você vai ter que seguir uma estrutura de apresentação de agente, ação, modo e meio, finalidade e mais o detalhamento. É uma conclusão mais robusta, 7 a 8 linhas. Na UEMA, como a perspectiva é mais reflexiva, você não vai ter essa preocupação. Você vai fazer retomadas e vai tentar observar e levar o seu leitor barra corretor a uma reflexão. Por exemplo, o último tema trouxe a temática o que é ser livre em pleno século XXI. Talvez você escreva sobre as diferenças de liberdade. Qual é o conceito de liberdade atual, né, como era nos séculos anteriores. E aí, no final, após você fazer essas retomadas, você leve o seu leitor a refletir sobre qual será o conceito de liberdade, como essa liberdade será de fato vivida daqui a algumas décadas, ou quem sabe no próximo século. Olha como seria interessante, não é mesmo? Então, nós temos diferenças básicas, mas bem consistentes entre um formato de vestibular e o outro, beleza? Então, modelo de proposta de intervenção social detalhada, Enem. Observe essa nomenclatura que é gigante. Proposta de intervenção social detalhada. Eu preciso de um rigor muito grande com relação a esses detalhes, tá bom? Então, ao elaborar sua proposta, procure responder as seguintes perguntas. Aqui a gente está falando de Enem, tá? O que é possível apresentar como solução para o problema? Você escreveu o seu texto todo sobre um problema. Mas será que é adequado só falar dos problemas? Não é isso que o INEP deseja do seu candidato. Ele quer o quê? Ele quer que, além de você falar sobre os problemas, que você possa apresentar uma solução para esses problemas, certo? Quem deve executá-la? Qual é o agente, tá? Qual é o agente? É o governo federal? É um ministério específico? É uma secretaria? Uma ONG? Você vai levar para a dicotomia escola e família, não é? Esses dois campos sociais precisam unir forças para a solução desse problema, não é? É o indivíduo, é uma instituição privada, então tem várias possibilidades e elas devem ser apresentadas de acordo com o problema que você está tratando, tá? Qual é o efeito que ela pode alcançar? Então, toda ação vai alcançar um efeito, vai alcançar um objetivo. Qual é o efeito que você pretende alcançar com aquela ação que você está sugerindo? Ah, eu quero que, de fato, todas as classes sociais possam ter acesso ao cinema, garantindo, assim, a sua democratização. Massa, beleza. Isso tem que ficar muito claro na proposta de intervenção social detalhada, tá? Que outra informação pode ser apresentada para detalhar a proposta, né? É o que a gente chama de detalhamento. Eu preciso dar um detalhezinho de como essa ação vai ocorrer, de como essa ação será alcançada, ou um detalhezinho sobre esse agente, qual é a função dele maior, né? Enfim. Aqui nós temos a grade de correção somente para essa competência, somente para esse parágrafo. Jimmy, o que é que eu preciso fazer para alcançar a nota máxima na competência 5, na C5 do Enem? Você deve elaborar muito bem a proposta de intervenção de maneira detalhada, relacionando ao tema e articulando a discussão desenvolvida do texto. Às vezes o candidato escreve uma proposta bem detalhada, mas ela não está vinculada ao tema. Ela não está articulada ao problema descrito, ao problema trabalhado ao longo do texto. E aí eu não vou fazer 200 pontos, porque eu não atendi a todo o critério. Perceba que o critério é longo, mas ele é muito claro, né? A competência deixa muito claro aquilo que ela deseja, tá? E o que é que eu vou fazer para zerar? Não apresentar proposta de intervenção ou apresentar proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. E mais, ferir os direitos humanos ou a diversidade cultural. Quando o candidato fere um desses dois elementos, ele também vai zerar, infelizmente, a proposta de intervenção social detalhada, tá bom?
Já na UEMA, eu não tenho esse rigor de detalhes. Eu não preciso ter esses 5 elementos que o Enem traz, ou pede: agente, ação, modo e meio, finalidade e mais detalhamento. Não. Aqui a gente precisa alcançar uma conclusão mais reflexiva, uma perspectiva mais reflexiva. Agora tem um detalhe: a conclusão precisa ser coerente ao restante do texto, a tudo aquilo que já foi escrito. Introdução e desenvolvimento. Então, todo o meu texto também precisa ter esse viés reflexivo, não é mesmo? Então, não pode ser só a conclusão. Tem que ter todo o texto. Então, ela precisa ter esses elementos aqui, ó. Ela precisa ser coerente, tá? Ela precisa ter uma retomada. O que é que eu retomo, Jimmy? Você vai retomar os argumentos citados, tá? Você vai retomar os repertórios apresentados, tá bom? Ela precisa ser crítica e reflexiva. Esse é o grande lance, tá? Então, você precisa ter um rigor crítico, escrever com criticidade para poder alcançar a reflexão. Pensa comigo. É a partir da minha criticidade que eu alcanço a reflexão. Os dois estão amarradinhos entre si, tá? Então, eu preciso fazer retomadas. Quando eu retomo, eu sou coerente ao meu próprio texto, não é verdade? É verdade. Eu preciso ser crítico e reflexivo, tá? Com relação aos conectivos, vamos analisar essa coluna aqui. Os conectivos, óbvio, na conclusão, precisam ser conectivos conclusivos. Portanto, dessa forma, sendo assim, logo, tá? Então, são conectivos que estabelecem essa ideia de quê? De conclusão. Só que tem que ter um cuidado, não é? Você não pode repetir. Olha para o começo do teu texto, olha para o desenvolvimento do teu texto e observe quais conectivos já foram utilizados. E aí você vai usar um que ainda não participou do seu texto, tá bom? Sugestões que eu te dou com relação à estrutura da tua conclusão. 3 períodos, no máximo 4. Mas eu diria que 3 períodos é o suficiente, tá? Se no Enem tu faz 7 a 8 linhas, aqui 4 a 5 linhas, tá maravilhoso. Primeiro período, eu retomo a discussão. No segundo período, eu retomo os meus argumentos, associando aos repertórios. E no finalzinho, ali, eu adoto uma frase para mostrar esse viés mais reflexivo, tá bom? Jimmy, repertório novo na conclusão é bem-vindo? Não, eu não faço isso. Nem no Enem, nem na UEMA, tá? O que eu posso apresentar de repertório na conclusão? Você pode retomar um repertório já utilizado. Por exemplo, um repertório utilizado lá na introdução. Você pode retomar ali no último período para fazer aquele efeito bem positivo, bem bacana. Ou até mesmo um repertório utilizado ali no desenvolvimento 1, tá? Você também pode fazer isso, tá? Então ali a sugestão que eu te dou é fazer essa retomada do repertório, tá? Como frase de efeito e ter uma conclusão reflexiva, uma conclusão crítica de 5 a 6 linhas, tá? Com relação à estrutura do teu texto, se na UEMA, para o programa PAS, a sua conclusão é menor, mas você tem o mesmo número de linhas, ou seja, 30 linhas, é sinal que o teu desenvolvimento 1 e o teu desenvolvimento 2 podem ser mais robustos, mais densos, e eles devem ser, tá? Então, eu ganho ali 2 linhas a mais para trabalhar, uma no desenvolvimento 1 e a outra no desenvolvimento 2, tá bom? Para finalizar o vídeo de hoje, alguns aspectos que precisam ser considerados. Diferentemente do modelo Enem, a UEMA não premia o parágrafo conclusivo com uma pontuação específica. Lembra que até 200 pontos dos 1.000, lá na conclusão Enem. Na UEMA, eu tenho uma pontuação específica para a conclusão? Não. Onde é que ela é analisada? Em qual critério? Critério 3, que fala da coerência. A tua conclusão vai ser analisada assim como o teu desenvolvimento, a tua introdução e o teu título, se eles são coerentes, tá? Outra importante diferença, é necessário dar um título à redação da UEMA, tá? Na UEMA o título é obrigatório. Jimmy, em que momento eu lanço esse título? Ao final do teu texto. Finaliza teu texto, dá uma lida,
pega uma frasezinha ali que represente seu texto, de preferência frase nominal, sem verbo, centralizado, tá bom? Nada muito longo, algo que chame a atenção do teu leitor, mas que esteja vinculado ao teu texto, tá? Para manter essa coerência. O encerramento do texto é analisado sob o critério que exige coerência como parte fundamental do texto, ou seja, na UEMA, critério 3. E para finalizar, a conclusão deve ser feita com a intenção de levar o leitor, corretor, à reflexão, tá bom? Então, esse é o grande lance da conclusão paz-UEMA. Jimmy, e o corretor vai analisar o meu título em que momento? Ele vai analisar o teu título ao final da leitura do teu texto. Ele vai lá em cima, observa se o título é coerente, se ele tem uma relação com o teu texto. Não pode esquecer o título, tá bom? Eu estou te dizendo que é para deixar por último? Mas não esqueça de colocar o título. Beleza, gente? Tranquilo? Quer saber mais? Acesse o nosso material em PDF, lá tem muitos detalhes, tá? Obrigado pela tua companhia, fica com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.